Amado Mestre Jesus, obrigada pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para a hora da prece. Momento de muito aprendizado moral e espiritual. Que nossos corações e mentes estejam abertos para absorver os teus ensinamentos e que possamos levar adiante aos irmãos que necessitam. Pedimos a Ti, Senhor, e aos mentores espirituais que possam intuir os nossos governantes a tomada de decisões assertivas diante dos efeitos dessa pandemia, visando sempre o bem comum da nossa população. Força, coragem e proteção aos profissionais de saúde, para que os mesmos levem não somente a cura física, mas também a esperança aos que necessitam. Dai alívio aos irmãos enfermos, principalmente aos que são vítimas do Covid-19, que a esperança de cura seja tomada por eles, e restaura também a fé de seus familiares. Dai retidão aos líderes religiosos, para que os mesmos possam levar paz e harmonia aos nossos irmãos, para que a fé e a caridade e a empatia prevaleçam sempre. Pelos desencarnados, que os bons espíritos possam recebê-los e assisti-los, a fim de que a passagem corporal para a espiritual seja de forma mais tranquila. E façamos como mantra as palavras do Chico Xavier. Que não percamos a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer ou retribuir esta ajuda. Que jamais nos esqueçamos que Deus nos ama infinitamente e que um pequeno grão de alegria e de esperança de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída dos sonhos e concretizada no amor. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 9. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhe a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam
se no último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. O evangelho de hoje faz a relação, dos que são com os que não são pobres de espírito. E já sabemos o que é uma pessoa ser pobre de espírito e compreendemos as suas características. Ontem, nós vimos que os mistérios ocultos eles são revelados aos sábios e prudentes. E na leitura de hoje, nós compreendemos por que nem todas as pessoas conseguem compreender os mistérios divinos. Porque nem todas querem acreditar. E se armam de argumentos infundados, como, por exemplo, querer que os espíritos se esforcem para convencê-los. E com base nessa ideia, a gente pode fazer uma conexão com o livro O que é o Espiritismo. Já no preâmbulo, Allan Kardec diz que o primeiro capítulo que ele traz em forma de diálogo era justamente para dar respostas às objeções mais comuns da parte daqueles que ignoravam os fundamentos, os primeiros fundamentos da doutrina. E aí ele até explica aqui porque aquelas perguntas eram muito corriqueiras. E nas primeiras páginas desse capítulo, a gente pode ver o crítico desafiando Kardec a convencê-lo, Vamos lá, por que você não me convence das suas ideias, Kardec? Aí Kardec responde que não. Ele não iria desperdiçar tempo e energia para convencer alguém que não queria ser convencido. Porque ele tinha, na verdade, a incredulidade estampada na sua fala. E essa situação, ela vai bem ao que diz o evangelho de hoje. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. Mas o que a gente percebe nessa situação de Kardec é que a gente não pode estar dando margem para discussões que não têm importância. O trabalho da espiritualidade é um trabalho grandioso, é um trabalho intenso, e não envolve só espíritos amigos, envolve também espíritas de boa vontade. E essa energia e esse tempo não pode ser perdido com questões que não interessam para o nosso progresso. Sem contar que as criações de Deus, elas estão expostas para todos. Então, realmente não ver quem não quer. O funcionamento do corpo humano, os planetas, as invenções, as descobertas científicas, culturais, sejam elas no universo macro ou micro, são exemplos da grandiosidade da criação divina. E o que a gente precisa é entender, aceitar que é Deus quem faz funcionar, é Deus quem provê. Eu termino essa reflexão com o final do item do Evangelho que diz que Deus ele não se sujeita aos que querem ser maior que ele. Mas como ele é um Deus bondoso, ele escuta com muita bondade a todo aquele que a ele se dirige com humildade. Fiquemos em paz. E agora, com os corações confortados e agradecidos, recebamos um passe de luz e saúde dos benfeitores amigos que nos assistem nesse momento. Façamos silêncio em nossos pensamentos e visualizemos uma onda de luz forte e brilhante
percorrendo nossos organismos físicos e espirituais, limpando-os de todo sentimento de dor, ansiedade, medo, desânimo, falta de fé e coragem. Que outra onda de luz percorra novamente nossos corpos, reequilibrando a saúde dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, para que se renove em nós a esperança, a coragem e a fé, pilares de sustentação de nossa saúde. Rogamos também que nossas águas sejam fluidificadas e, ingerindo-as, elas venham também contribuir para o nosso equilíbrio geral. Assim seja. Muita paz a todos.